Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você concorda comigo que esse momento da palavra é sempre um momento muito precioso? Porque a palavra traz a fé. A Bíblia diz que a pregação, a fé provém da pregação. Então a gente canaliza toda a nossa atenção para esse momento, porque esse momento é extremamente, não só importante, mas o padre quer dizer precioso. Amém, igreja? É uma dádiva podermos ouvir a palavra. Quando eu estive na África, nós visitamos uma comunidade que não conhecia o nome de Jesus. E uma das coisas que mais me encantou, além de eu ficar tremendo, meu Deus, o que é que eu vou falar para esse povo de Jesus? Mas uma das coisas mais bonitas que eu vi naquele dia foi a educação, mas mais do que a educação, como as pessoas olhavam, e é o carinho, sabe, pela palavra de Deus. Não era para quem está lá na frente não, mas era pela palavra que a gente proclamava. E é isso que a gente quer criar aqui nesse momento, que na paróquia de Maria Mãe da Igreja seja sempre um momento especial para a gente receber as bênçãos que Deus tem para nós por meio da palavra. Amém, minha gente? Deus cura a gente, Deus traz os ensinamentos, Deus traz respostas, Deus traz caminhos, Deus é a resposta pela palavra. Por isso feche seus olhos por um instante. Pai, nós agradecemos nessa noite a palavra que recebemos. Nós agradecemos, Senhor, os direcionamentos, as correções. Senhor, nós não estamos prontos, é por isso que nós aqui estamos, porque cada dia que nos aproximamos, podemos nos parecer mais com o Senhor, podemos aprender mais com a palavra santa, e a gente agradece demais por isso. Nós queremos aquietar o nosso coração no Senhor, nós queremos derramar o nosso coração aqui diante da tua presença. Se você se sente à vontade, coloque a mão na altura do seu peito, ainda com os seus olhos fechados. Nós podemos adorar o Senhor dizendo assim: quero aquietar o meu ser em ti, quero ouvir tua voz a me dirigir. mais uma vez. Quero aquietar o meu ser em ti, quero ouvir tua voz a me dirigir. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que chega ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele relato do nascimento de Jesus, uma das coisas que mais nos chama a atenção é que José estava batendo na porta de cada hospedaria e ele não estava encontrando nenhum lugar para o nascimento de Jesus. Se a gente pudesse traduzir hoje, Jesus é capaz de vir ao nosso meio? Se nós podemos ouvir e perceber tudo que estava acontecendo, nós vamos imaginar e perceber que existe o mesmo movimento. Deus tem batido as nossas portas e a hospedaria do tempo de cada um de nós está indisponível. A maioria das pessoas não tem lugar na hospedaria do seu coração por falta de tempo, de qualidade com o Senhor. E aquilo que parecia um evento de 2000 anos atrás se repete hoje também. A manjedoura, o local seguro para Jesus nascer, só vai ter espaço dentro de nós se dermos
o tempo para Ele. A hospedaria do nosso coração não pode estar cheia de atividades, de afazeres, de distrações, mas precisa encontrar tempo para o Senhor. Amém, minha gente? Eu queria fazer rapidamente, se você me permite, um breve resumo do que aconteceu nessas 4 semanas. A cada semana a liturgia nos convidou a acender a chama dentro dos nossos corações. A primeira semana acendemos a vela da vigilância, com testemunho e preciso de que Jesus está próximo. Na segunda semana eu gosto de lembrar que é uma vela mariana. Pelo testemunho de Nossa Senhora, nós acendemos no nosso coração o espírito de docilidade para acolher a Jesus. Na semana passada nós acendemos a vela da alegria, entendendo que esse é o caminho para a chegada de Jesus. Ninguém celebra o Natal de uma forma diferente, de um momento de extrema alegria. E hoje, queridos irmãos e irmãs, na 4ª semana, a igreja quer convidar a gente a sermos homens e mulheres de fé. Amém, minha gente? Se você me acompanhou até aqui, está ótimo. Deus tem pressa. E nós percebemos isso na liturgia de hoje, porque nessa última etapa do caminho do advento, nós vislumbramos a missão de Jesus. A missão de Jesus, que é fazer com que as pessoas entendam que Ele é a paz. Miqueias, na primeira leitura, apresenta isso para a comunidade, dizendo: Deus vai enviar o Rei que vai trazer a paz. O Evangelho de hoje apresenta 2 mulheres grávidas que apresentam para nós um modelo de acolher convenientemente esse menino que vai chegar, com um espírito de exultação, proclamando a palavra de Deus. E por último, queridos, a segunda leitura nos mostra uma chave onde a gente percebe a identidade desse próprio Jesus. Será um caminho de ministério, de serviço. Esse é o resumo da liturgia de hoje. Concretamente, 3 ensinamentos nós podemos tirar. E o primeiro deles é que Deus se utiliza de instrumentos frágeis para realizar a sua obra. Primeiro ensinamento: Deus se utiliza de instrumentos frágeis para realizar a sua salvação. Como que a gente percebe isso? Hoje, a gente ouviu o Evangelho dizer que Maria partiu apressadamente. Isso é precioso, guarde isso. Por que Nossa Senhora teve pressa? Tradicionalmente a gente diz, ela teve pressa, ela saiu apressadamente, porque ela tem um espírito de serviço. É uma leitura piedosa e que nós devemos, de fato, nos inspirar e preservar. Maria, sim, ela tem um espírito de serviço e por isso apressadamente ela foi. Mas liturgicamente, biblicamente falando, a leitura correta significa dizer que Maria saiu apressada porque Deus tem pressa de visitar e de salvar o seu povo. Naquele momento, Maria não foi só, mas ela levou o próprio Deus. Ou seja, no movimento daquela virgem, de sair apressadamente, ela revela no fundo a capacidade e o desejo de Deus de encontrar e de trazer salvação a cada um de nós. Amém, minha gente? Dito isso, a gente então entende que, unindo as 2 realidades, a realidade do ministério do serviço, do desejo de servir da virgem, e do ministério da pressa de Deus, nós entendemos que nós, quando nos movemos, fazendo qualquer tipo de atividade caritativa, nós revelamos essa presença de Deus. Em outras palavras, também nós somos utilizados como instrumentos frágeis para a salvação de Deus. Mas é ouvindo a saudação de Isabel que a gente entende que nós somos esses instrumentos frágeis. Como assim, padre? A gente ouve Isabel dizer: bendita és tu. Essa palavra, olhe para o padre, ela já foi usada 2 vezes antes. Uma vez no livro de Juízes e outra vez no livro de Judite. Jael e Judite,
ouviram essa mesma saudação: bendita és tu. E essa saudação, tanto no contexto de Jael, quanto no contexto de Judite, apresentava o seguinte: elas duas eram mulheres extremamente frágeis, que Deus se utilizou para salvar o seu povo. Dito isso, Lucas, ao escrever e colocar essas palavras na boca de Santa Isabel, ele está dizendo: você também, como instrumento frágil, Maria, vai ser usada para realizar a salvação de Deus. Em outras palavras, a tradição da igreja diz que quando Maria chegou diante de Isabel, Isabel olhou e viu o quê? Uma adolescente de 13 anos. Segundo a tradição, a Virgem Maria, com 13 anos de idade, aproximadamente, engravidou do Espírito Santo. E olhava aquele instrumento frágil e disse: você, Maria, é como Jael e como Judite, um instrumento tão simples, mas tão poderoso, que vai ser usado por Deus. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, Deus se utiliza sempre de instrumentos frágeis. E assim, eu gosto muito de dizer isso aqui, traduzir na nossa vida. Às vezes a gente pode correr um risco muito grande, sabe? De olhar para o outro, de apontar para o outro. Querido, Deus escolhe do jeito dele. Eu fico imaginando a ternura de Jesus, mesmo amando Judas, sabendo que Judas haveria de trair. Quantas vezes Deus escolhe os piores e a gente lembra de cada um de nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que existe um mistério envolvido em toda essa realidade, e ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Um dos maiores estudos que a gente tem sobre a vocação diz: Deus poderia ter escolhido os anjos, porque eles são seres perfeitos, mas ele escolheu os seres humanos, porque são frágeis, e é a partir da fragilidade que ele manifesta o seu poder. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, sim, Deus sabe quem ele escolhe, por que ele escolhe e quando ele escolhe. O segundo ensinamento para nós é o Shalom. O segundo ensinamento, que é uma saudação comum entre os judeus. O Shalom não significa ausência de paz, de guerra, mas o Shalom significa, em outras palavras, a manifestação de três realidades. Quando alguém diz Shalom, a paz do Senhor, no fundo está ministrando três realidades. Em primeiro lugar, eu te desejo tranquilidade. Em segundo lugar, eu te desejo bem-estar. Em terceiro lugar, eu te desejo abundância de vida que vem do Senhor. E essa foi a saudação que elas trocaram, a Virgem com Isabel. E quando uma desejou o Shalom para o outro, guarde isso no coração. Os estudiosos lembram que, prioritariamente, o desejo dessa saudação é trazer as bênçãos, as promessas de Deus para aquela realidade. E o que Miqueias fez hoje? Miqueias chegou ao povo e transmitiu que Deus haveria de enviar um rei. Mas se você notou bem, no final da leitura primeira, que foi bem proclamada, nós ouvimos: ele trará a paz, ele trará o Shalom. E o que é o Shalom, como nós estamos falando? É a concretização de todas as promessas de Deus. E aí a gente entende o seguinte: com a chegada do príncipe da paz, a gente canta isso no dia 25, ele é o príncipe da paz, nós somos atingidos. A vida da gente se enche de paz, a vida da gente deve ser cheia da paz de Deus, cheia do Shalom de Deus. Sabe qual o momento que o Evangelho mais manifesta isso, e eu gosto demais? Naquele período da tempestade acalmada. Eu adoro aquela passagem. Sabe por quê? Porque Jesus dormia tranquilamente. Jesus dormia tranquilamente durante aquela fase da tempestade, para manifestar àqueles irmãos que a paz não estava na ausência da tempestade, das dificuldades, mas a paz estava simplesmente em ter a presença de Deus. É isso que a gente precisa guardar no coração. A paz não significa a ausência de tempestades e de problemas,
mas significa ter a presença de Deus. E por último, queridos irmãos, a gente termina com o terceiro ensinamento. Deus responde à nossa fé. Deus responde à nossa fé. Guarde no seu coração uma única coisa, para a gente terminar esse momento. Isabel fez uma bem-aventurança, prestou uma bem-aventurança, e disse: Maria, você é bem-aventurada porque você acreditou. Essa palavra é importante para a gente hoje. Com Deus, ou você acredita, ou nada feito. Aquela bem-aventurança foi dirigida à Virgem Maria, mas ela pode ser dirigida a cada um de nós. Bem-aventurado aqueles que acreditam. Na semana passada eu falava sobre uma frase que eu gosto muito. Quem tem fé permite que Deus possa explicar tudo no meio do caminho. Quem tem fé vai, continua, segue e deixa Deus explicar no meio do caminho. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer intervir a todo momento. O nosso problema é que a gente tem medo de tudo. O nosso problema é que quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente quer porque quer que seja, e não funciona assim. Em outras palavras, Deus sabe o que faz, e quem tem fé nele vai embora, sabendo que no meio do caminho ele é capaz de explicar todas as coisas. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, quando a gente fala da palavra acreditar, a gente vê que a derivação do latim significa dare, cor de coração, dar o coração. Em outras palavras, ter fé é confiar o seu coração a alguém, confiar literalmente. Em outras palavras, seguindo nessa mesma direção, quando eu tenho fé, eu sou capaz de dizer: Ele conduz a minha vida, eu não estou entendendo absolutamente nada, mas eu sei que Ele é capaz de mover e de realizar todas as coisas. Deus consegue entender a bagunça das nossas vidas, amém, minha gente? Porque muitas vezes a gente vê tanto conflito, pai, filho, o trabalho não caminha bem, as relações não estão legais, mas Deus é capaz de mover tudo, se você tem, de fato, uma vida entregue. Se você não se cansou de Deus, se você não se cansou de buscar a Deus, vai, meu irmão, não para de querer. E essa é a palavra para você no dia de hoje. Para de querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Deixa, vai fazendo, porque Deus te explica lá no meio de tudo. Em outras palavras, Deus nos chamou aqui no dia de hoje para dizer que Ele não responde às nossas necessidades. Deus responde à fé de cada um de nós, e é importante que você guarde isso. Eu termino trazendo aqui nesse momento um dos maiores ensinamentos de fé, talvez o meu primeiro ensinamento de fé. Eu não me esqueço, eu tinha 7 anos de idade, estava com febre, e foi o primeiro momento que eu lembro que minha mãe fazia a gente rezar, eu lembro que a gente abria a Bíblia, eu e os meus irmãos, e a gente rezava o Salmo do Bom Pastor antes de dormir, mas naquele dia eu lembro que minha mãe disse assim: filho, se ajoelha. E eu estava com febre, indisposto. Ela: não, se ajoelha. E eu me ajoelhei, e ela se ajoelhou. E ela mandou: junta as suas mãos. E eu juntei. E minha mãe disse assim: reza repetindo comigo. E minha mãe dizia assim: Senhor. E eu dizia: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já me curou. E eu parei a oração e disse: mas mãe, eu estou com febre. Repete comigo. E aí começou a oração de novo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já me curou. E a oração foi indo. Depois daquela oração eu tomei um copo de água. E não me lembro de ter mais febre nenhuma. E foi para mim um dos momentos mais profundos de entendimento do que é fé. É acreditar. E fé não é justamente isso, é você acreditar naquilo que você não está vendo. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, a gente pode olhar as coisas, estar insatisfeito com a política, com tanta coisa que a gente vê de violência, mas a nossa paz vem do Senhor, não vem da ausência de guerra, não vem da ausência de problema,
a nossa paz vem dele. Em outras palavras, eu termino agora dizendo isso. O oceano, ele é vasto e ele é profundo. E se você observar em 99,9% do oceano, há uma grande calmaria na parte de baixo. Pode ter tempestades na parte superficial, mas na grande parte há uma profunda paz. Eu quero abençoar o coração de cada um dos irmãos, para que a gente saia dessa igreja com o shalom de Deus, com a paz dentro do nosso coração, com a nossa fé, sabendo, deixa eu continuar, porque no meio do caminho o Senhor vai me explicar tudo. Amém, igreja? Eu abençoo o seu coração, para que assim como da Virgem Maria, a gente possa apressadamente fazer as coisas para Deus, porque ela levou Jesus. Ela saiu apressadamente, porque essa é a pressa de Deus, de chegar até os corações. E cada vez que você se move, fazendo qualquer gesto de amor, de caridade, você está fazendo como Maria, você está levando ao próprio Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele possa responder à nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,